Primeiramente, nós vamos trazer alguns exemplos do efeito de macronutrientes sobre estresses bióticos. Então, o elemento requerido em maiores quantidades pelas plantas, o elemento mineral requerido em maiores quantidades é o nitrogênio. De fato, talvez seja o elemento que existam mais relatos de efeitos sobre pragas e doenças. Isso aqui são gráficos que sumarizam o efeito de diferentes fontes de nitrogênio e um nitrogênio que não foi especificada a fonte. É importante ressaltar que as plantas elas podem absorver tanto a forma catiônica, o amônio, NH4, quanto a forma aniônica, NO3. E essas formas elas têm diferentes efeitos sobre doenças conforme a gente vai destacar na sequência. Mas de forma geral, se a gente tomar como base esse gráfico em azul, a gente observa o seguinte, que de forma geral o nitrogênio aumenta a intensidade de doenças. Então, de forma geral, o nitrogênio acaba beneficiando doenças de plantas. Porém, o efeito do nitrogênio sobre doenças, ele é dependente de alguns fatores, incluindo a dose, o momento de aplicação, a sua forma, as condições do solo e interações com outros elementos que nós vamos destacar. Do ponto de vista da dose, é muito importante salientar que o efeito da dose de nitrogênio sobre doenças está relacionado ao estilo de vida dos patógenos. Então, a gente tem patógenos com diferentes estilos de vida. Nós temos um grupo chamado biotróficos, que incluem os agentes causais de ferrugens, de oídios, e neste caso, esses patógenos precisam do tecido vivo da planta. Então, só se desenvolvem em tecido vivo. Esses patógenos são, portanto, favorecidos por altas doses de nitrogênio, porque alto nível de nitrogênio mantém o tecido ativo por mais tempo e favorece esse grupo de patógenos. Então, a gente vê aqui dois patógenos biotróficos ou parasitas obrigatórios, que altos níveis de nitrogênio, então agente causal de ferrugem e oídio, alto nível de nitrogênio está relacionado a uma alta severidade. E essas imagens de um experimento que a gente fez mostram justamente que baixo nitrogênio, menor severidade da ferrugem da folha do trigo e um alto suprimento com nitrogênio, uma maior severidade. Por outro lado, parasitas facultativos ou patógenos necrotróficos que matam o tecido da planta para depois retirar nutrientes, o efeito é inverso, ou seja, baixo nitrogênio está associado a uma alta severidade e alto nitrogênio a uma severidade menor. E a gente vai trazer alguns exemplos adicionais mostrando esse efeito. Brusone é uma doença muito importante na cultura do arroz, principal doença da cultura, e a gente vê que pelo fato de ser um patógeno que tem uma fase biotrófica, ou seja, que precisa do tecido vivo por um período, altas doses de nitrogênio estão associadas a maiores severidades ou incidência da brusone. Então, conforme aumenta o nível de nitrogênio, se percebe que há um aumento no número de lesões ou na severidade da doença, independentemente do método de aplicação. Então, a brusone é uma doença que é favorecida pelo nitrogênio. Em contrapartida, manchas foliares, como a mancha amarela na cultura do trigo, que é causada por um fungo que tem um estilo de vida de ser um patógeno necrotrófico, o efeito é contrário, ou seja, conforme aumenta nitrogênio, se observa uma redução na severidade da doença. E esse efeito é potencializado quando esse nitrogênio ele permanece na forma amoniacal. Então, nesse estudo, além de investigar o efeito de doses crescentes de nitrogênio, que mostraram redução na severidade da mancha amarela, esse nitrogênio também foi aplicado em duas condições, na ausência de nitrapirina e na presença de nitrapirina. Então, a presença da nitrapirina, que é um inibidor da nitrificação, ou seja, estabiliza o nitrogênio na forma amoniacal, intensificou a redução na severidade da mancha amarela. E aqui são imagens de folhas de trigo mostrando isso. Então, aumenta nitrogênio, reduz a severidade, porém esse efeito é intensificado nesse mais que tem a presença da nitrapirina. A cultura do milho é suscetível a diversas podridões de colme. Então, nós temos podridões causadas por diplódia, por pitium, por giberela, por fusarium, entre outras.
E o milho é um exemplo interessante porque na fase de enchimento de grãos existe uma demanda muito grande por nitrogênio. E essa planta de milho, ela acaba remobilizando o nitrogênio armazenado vegetativamente e transfere esse nitrogênio para os grãos. Quando há falta de nitrogênio, seja pela deficiência naquele nitrogênio armazenado vegetativamente ou falta de nitrogênio no solo, a planta de milho acaba canibalizando diversas proteínas, por exemplo, a própria rubisco e a fosfenolpiruvato carboxilase, que estão envolvidas na assimilação de carbono, então a fotossíntese é paralisada. Se a fotossíntese é paralisada, ocorre uma redução na produção de substâncias de defesa contra patógenos, e esse é um primeiro efeito da falta de nitrogênio. Além disso, a falta de nitrogênio vai fazer com que a planta canibalize proteínas estruturais, como aquelas glicoproteínas ricas em prolina, que estão presentes lá na parede celular, então o tecido também vai ficar menos rígido, vai ser mais fraco e, consequentemente, o ataque é mais severo. E a gente vê claramente aqui, então, quando eu não tenho suprimento com nitrogênio, uma alta severidade tanto da podridão por coletótricos, como a tracnose do como, também diplódia, e conforme aumenta o nitrogênio, reduz a severidade das podridões de como. É importante ressaltar que esse efeito é observado quando eu tenho níveis adequados de potássio. Se eu tenho um excesso de nitrogênio e uma falta de potássio, o nitrogênio pode até favorecer a severidade dessas doenças. O momento de aplicação é fundamental para o efeito que o nitrogênio exerce sobre doenças. Então a gente vê aqui um estudo em trigo que mostrou o seguinte: diferentes doses de nitrogênio, isso é feito na incidência de podridão de raízes causada por risoctônia,